Então, agora, a gente não sabe o que tem, e não deve saber, porque a investigação da PF tem que ser sigilosa. Se ali tem gente envolvida, acabou, é o Supremo competente, dentro dele o ministro Toffoli. Então, acho que há um exagero, às vezes, da mídia de querer substituir o judiciário, substituir juízos de justiça, né? E isso cria o que o Luhmann, tem um grande pensador do direito, chama Niklas Luhmann, que ele trata isso como corrupção sistêmica. Para ele, a sociedade é um grande sistema de comunicação constituído por subsistemas, que tem autonomia no plano lógico, mas que tem interdependência no plano semântico e pragmático da linguagem, né? Então, são sistemas que se conectam, né, que têm, vamos dizer, uma correlação estrutural entre eles, né, mas que tem que respeitar cada um a sua lógica. Então, a lógica do sistema de justiça é a lógica do lícito e ilícito, do justo e injusto. A lógica da mídia é a lógica da notícia na notícia. A lógica da notícia na notícia não pode penetrar no âmbito da lógica do justo e injusto, porque senão você vai substituir o tribunal pela mídia. Isso não é julgamento. Isso é a coisa mais trágica, isso relembra a Idade Média. São as ordalhas, né? São as formas de ação da turba e não de juízo, né? Portanto, o Luhmann aponta que quando um subsistema penetra com a sua lógica o ambiente do outro, há uma interação entre os sistemas irracional, lógico, uma corrupção sistêmica no funcionamento da democracia. Se nós queremos democracia, né, a mídia tem que ficar no interior do seu campo e da sua lógica. Formula notícia ou não notícia, não juízo de justo ou injusto. Agora, é muito comum, em especial nos grandes veículos de comunicação, jornalistas se arrogando a querer substituir o sistema de jurisdição no juízo de justo e injusto. Como é que é essa substituição? Ou julga do jeito que a minha impressão de leigo diz que é o correto, ou eu vou acusar de algum tipo de prática ilícita, vou deixar entender que tem alguma treta. Isso é muito ruim para a democracia, além de ser uma imensa falta de responsabilidade da mídia. Perfeito. Você acha que tem uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal, dessa mídia que você está Não, eu acho que tem uma comentando? campanha, não da mídia, eu acho que tem uma campanha da extrema-direita no mundo todo. Tá, A Turquia prendeu quase 3 mil juízes, afastou sim. do cargo, prendeu, né? No Sim. mundo todo, e muitas vezes a mídia, às vezes pela necessidade de obter likes, por questões outras de política mesmo, às vezes por fatores de má prática de jornalismo acaba dando vazão a essa postura da extrema-direita. É óbvio que o judiciário tem que ter crítica. Aliás, eu diria para você que é o poder que mais tem que ter crítica nas suas decisões, porque ele decide por último no plano formal no sistema, né? Então, a única forma que você tem de corrigir erros no judiciário é pela crítica às suas decisões, né? Então, não é óbvio que tem que ser a favor da crítica. Só que em tempos de crescimento da extrema-direita, o que a história nos mostra é que você tem que ter a crítica da crítica. A finalidade daquela crítica é melhorar o sistema ou é destruir o sistema? O que a extrema-direita quer não é melhorar o judiciário. Ela quer destruir esse judiciário para ter o dela, para não ter ninguém que ponha limites aos seus mecanismos perversos de poder, né? Para não ter ninguém que faça valer os direitos. Então, realmente, eu acho que é isso que a gente tem que observar. E a crítica, às vezes, a mídia, não sei se voluntária ou involuntariamente, acaba servindo de veículo a esse tipo de crítica destrutiva da democracia. Não há o que fazer, a mídia tem que ter liberdade, inclusive, para isso. O que ela tem que fazer é autocontenção. A gente vive falando corretamente de autocontenção do judiciário. Precisamos falar de autocontenção da mídia também. A mídia não pode ter nenhum tipo de controle externo. O jornalismo tem que ter liberdade absoluta, quase. Não total, né? Ninguém tem liberdade absoluta, mas tem que ter um direito amplo à liberdade de imprensa, e o Brasil, a nossa Constituição, privilegia isso, o direito de fonte, etc., né? Mas isso tem que ser exercido com contenção, com a própria mídia se autocontendo. Então tem que exigir responsabilidade, autocontenção da mídia, para não acabar não servindo de água no moinho da força destrutiva que é a extrema-direita.
a mídia que cobra um código de ética do STF precisa também de um código de ética, né? Precisa ter mecanismos de controle ético. Eu sou amplamente favorável a um código de ética, não só no Supremo Tribunal Federal, uma coisa que me preocupa aí também é o excesso de foco no Supremo Tribunal Federal. E os outros tribunais, Kiko? Né? E os tribunais estaduais? Tem um monte de erros, estruturas equivocadas no sistema de justiça como um todo. Né? E nós precisamos de código de ética em todos os tribunais. Por que que precisa? Até agora eu vi os argumentos contra, respeito muito. Tem muita gente boa contra achando que não é o momento histórico devido. Talvez não seja mesmo, mas eu não sei. Eu acho que esse tipo de coisa surge nesses momentos. Nos Estados Unidos surgiu quando houve aquela crise com aquele juiz da Suprema Corte que teve umas práticas meio ruins, né? Na Alemanha surgiu como forma também de contenção de certas práticas de juízes da Suprema Corte, lá do Tribunal Constitucional. Então, eu acho que é nesses momentos que surge esse tipo de regulação. E eu acho importante haver, com todo o respeito que eu tenho, eu divirjo da ideia de que a nossa legislação já satisfaz. Não é verdade. Você tem condutas que não são ilícitas, não são ilegais, mas que são indesejáveis por parte do sistema de justiça. O código de ética, eu acho que serve para isso, para você regular certas condutas que, embora lícitas, não são adequadas à imagem do judiciário. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Ou seja, a postura de sobriedade do judiciário em hábitos e posturas. Juiz é uma função que é para ser sóbrio, é para ser contido, é para ser espartano em despesas pessoais, em vida pessoal. Ou seja, então, tudo isso não é ilícito que ocorra, mas é indesejável que ocorra. Então, o Código de Ética ele tem, para meu ver, todo o sentido. Só que eu acho que não tem que ser só no Supremo. Os tribunais têm que produzir, num determinado tempo, todos têm que ter seu Código de Ética. Deixa eu dar uma notícia urgente. O STJ afasta o ministro Marco Buzzi. Isso acabou de acontecer. Ele é acusado de importunação sexual. O tribunal instaurou sindicância, os fatos também são apurados pelo CNJ. A sessão foi convocada pelo presidente da corte, o ministro Herman Benjamin, na noite de segunda-feira, após chegar ao CNJ uma segunda acusação envolvendo importunação sexual atribuída ao ministro. Eu vou ler aqui uma parte da nota da corte. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça, reunido em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira, deliberou por unanimidade pelo afastamento cautelar do ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, em sindicância já instaurada para a apuração dos fatos a ele atribuídos. O afastamento é cautelar, temporário, excepcional. Nesse período, o ministro ficará impedido de utilizar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função.